Boa tarde a todos. Começando mais uma live da Escola da AGU. Meu nome é Roberto de Aragão Ribeiro Rodrigues. Eu sou advogado da União aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu estou encarregado, estou com a nobre missão de representar a minha querida Escola da AGU. Boa tarde a todos que estão entrando, David, Tayane. Agradeço a oportunidade, em primeiro lugar, ao nosso diretor nacional, Dr. Danilo Santana. Agradeço também a representante da Escola da AGU aqui no Rio de Janeiro, minha querida amiga, doutora Cristiane Iwakura. E hoje temos recebendo vários colegas aqui, advogados da União, Marco Aurélio Peixoto. Grande abraço, Marco. E o nosso convidado de hoje é o professor Marco Antônio Rodrigues. Falaremos sobre o tema desjudicialização e efetividade da execução, um tema do momento. O professor Marco acabou de acenar aqui para mim, vou adicioná-lo. Só um momento. O professor Marco Antônio está entrando. Boa tarde, meu querido amigo. Boa tarde, Roberto. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer revê-lo, ainda que por esse meio virtual aqui. Somos vizinhos, mas ultimamente só por aqui que a gente se encontra. Olha, eu estava pensando nisso, né? A gente é vizinho, mas a gente não se encontra, né? Isso aí é impressionante, né? Tempos estranhos, mas, enfim, penso que estamos perto do fim dessa dificuldade toda que a gente está passando, mas é um enorme prazer estar contigo sempre. Você é um querido amigo, além de expoente da advocacia pública, parceiro da AGU, né? Já aceitou o convite nosso para Encontro Nacional dos Advogados da União, está sempre presente aí, sempre solícito, nos brindando com seu conhecimento. E eu agradeço mais uma vez em nome do diretor-geral da escola, doutor Danilo Santana, em nome da nossa responsável aqui, doutora Cristiane Iwakura. É um grande prazer, meu amigo, tê-la aqui para tratar de um tema tão interessante, tão atual, né? Um tema atualíssimo. Eu diria que é o grande novo tema do processo civil, né? Depois da enxurrada que tivemos, né? Em 2015, com o novo código, lei de mediação, reforma na arbitragem. Eu acho que o PL 6204, sobre o qual a gente vai conversar, dentre outros temas de execução, consistem hoje em um grande desafio para o nosso sistema de justiça. Então, meu caro, antes de te passar a palavra, eu me cumpre aqui fazer a sua apresentação, a despeito de sua notoriedade, né, professor Marco Antônio, apesar da pouca idade, já é super famoso e conhecido no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Professor Marco Antônio, né, cumprindo a formalidade. Quase que eu nem olho o seu látis, hein? Eu olhei por desencargo de consciência. É professor adjunto de Direito Processual Civil na UERJ, né, instituição na qual cursou graduação, mestrado, doutorado. Mestrado foi em Direito Público, né, Marco? Exato. Mestrado foi direito. Naquela época ainda estavam instituindo o improcessual. Isso. E doutorado já na linha de Direito Processual, sendo orientado pelo nosso querido professor Leonardo Greco. Além disso, professor Marco tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, está cursando um LLM pela International Dispute Resolution na King's College de Londres. Isso eu não sabia, foi a novidade do seu lado que eu não sabia. Além disso, o professor Marco é autor de diversos livros e artigos, né? A título exemplificativo, a modificação do pedido e da causa de pedido no processo civil. Esse é a sua tese de doutorado, correto? Isso. Então, certamente você tem um carinho especial por esse livro. E os blockbusters, Manual dos Recursos, Rescisório e Reclamação, A Fazenda Pública no Processo Civil, foi o lançamento desses livros. E, mais recentemente, Inventário e Partilha, né, de 2019, pela Juspódio. Então, tem uma
vastíssima bibliografia. Eu só peguei alguns a título de exemplo, tá? Além disso, o professor Marco Antônio é procurador do Estado, membro de diversos comitês de revistas, enfim. Vamos parar por aqui, senão a gente vai passar a live falando do seu currículo. E por quê? Qual a razão desse tema, né? Desjudicialização e efetividade da execução. Só uma panorâmica para a gente situar nossos colegas que estão entrando aqui, né? Cumprimentando a todos. Diversos colegas da advocacia pública, diversos advogados, estudantes, enfim. O tema da desjudicialização e da efetividade da execução surge a partir da constatação, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente pelo Justiça em Números, né? Se a gente pegar o último Justiça em Números 2020, a gente constata lá um estoque de 77 milhões de processos, dos quais 55% aproximadamente se encontram em fase de execução, né? Existe até um tópico próprio no Justiça em Números que diz sobre, cujo título é Gargalos na Execução. Então, a despeito de todo o esforço do legislador com o novo Código de Processo Civil, que notoriamente incentiva pronunciamentos jurisdicionais vinculantes, né, no sentido de racionalizar o processamento e julgamento das ações repetitivas. A outra grande diretriz do Código de estímulo aos meios consensuais, né, os meios adequados de solução de conflitos, né, fortalecida também pela lei de mediação, pela reforma da lei de arbitragem, né, para racionalizar a fase de conhecimento, de acertamento do direito material. Subsiste ainda um grande gargalo que se dá na fase de execução. E o Justiça em Números, ele traz, né, pormenores ali do número, o volume que entra de processos em fase de conhecimento é muito maior, mas a taxa de congestionamento da execução acaba sendo superior. Então, a almejada duração razoável do processo, incluída a atividade satisfativa, naturalmente, como não poderia deixar de ser, né? De nada adianta o advogado conseguir para o seu cliente uma linda sentença, um acórdão favorável, primoroso, o cliente quer, naturalmente, o bem da vida reintegrado ao seu patrimônio. Então, a etapa da execução, a fase de execução, surge como um grande gargalo. Esse PL 6204, do final do ano passado, 2019, propõe, na esteira da grande onda da desjudicialização de procedimentos, propõe a desjudicialização da execução. A Lei 11.441 de 2007 é um marco importante, né? O seu último livro aí sobre inventário. Inventário, divórcio consensual, alguns procedimentos de jurisdição voluntária, nos quais não se verifica pretensão resistida, já foram desjudicializados, transferidos a serventias extrajudiciais, a cartórios, e o que se pretende agora no direito projetado, à luz de outros ordenamentos, né, estrangeiros, europeus, basicamente, busca-se a transferência de algumas atribuições, algumas competências, algumas atividades do Poder Judiciário para os delegatários, para os cartórios de protesto de títulos, tais como busca de bens, registro de penhora, enfim, várias previsões que constam lá, salvo engano, do artigo 4º do PL. Então, meu amigo, se por um lado é promissor, por outro lado eu penso que é consideravelmente mais difícil do que desjudicializar procedimentos de jurisdição voluntária. Eu queria iniciar a conversa aqui, te agradecendo mais uma vez, te provocando sobre, querendo ouvir suas impressões sobre o PL 6204. A palavra é toda sua. Bom, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo que está aí com a gente, Roberto. Quero primeiro agradecer à Escola da AGU, na tua pessoa e na pessoa da Cris, pelo convite para estar com vocês aqui, seja a Cristiane, que é a nossa diretora aqui da 2ª região, seja os colegas das demais regiões, sempre me prestigiam muito. Eu sou muito grato a eles por todo o carinho, por sempre me chamar para participar aí com vocês das atividades da escola. E, bom, eu aqui também tenho que registrar minha felicidade de estar debatendo com você, que é um amigo de longa data, e sobre um tema que eu acho que é tão relevante hoje, né? Porque o assunto, quando nós fechamos,
o tema, ele passa realmente, como você colocava, a gente vive um desafio de efetividade da execução. E quais são as alternativas que nós temos hoje para melhorar essa efetividade da execução? Eu acho que até ao longo da nossa live a gente vai trabalhar com vários assuntos, né, Roberto, que tratam aí da efetividade, mas uma das vias que a gente encontra, vejam, o sistema do jeito que está hoje, ele não funciona. Ele não funciona no sentido de que ele pode até relativamente funcionar, mas nós temos um gargalo gigantesco de execuções que não conseguem chegar ao final que dela se espera, que é a satisfação do credor. Então, a gente precisa pensar em alternativas para resolver isso. E vejam, isso pode ser tanto nas execuções fiscais, que hoje respondem por 39% dos processos judiciais do país, seja nas execuções entre particulares, execuções de alimentos, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma necessidade de pensar em alternativas. E uma dessas alternativas é trazer atos de execução extrajudiciais. E aí eu acho que tem duas premissas que a gente precisava conversar com o pessoal, Roberto, para falar aí do PL. Primeiro, né, você bem colocava a questão de que hoje a gente já tem atividades extrajudiciais, como é o caso do inventário extrajudicial, como é o caso do divórcio extrajudicial. E isso já nos mostra que o acesso à justiça ele não é necessariamente ou exclusivamente pelo Poder Judiciário. O Judiciário ele é apenas um dos meios para se obter a justiça. A gente tem diversos meios para acesso à justiça, que é o acesso à solução justa para o conflito de interesses. Agora, gente, a atividade executiva. A atividade de execução, ela tradicionalmente, ela é vista como uma atividade essencial à jurisdição, porque não basta a gente ter o reconhecimento do direito, né? O juiz, por exemplo, sentenciando, reconhecendo o direito, mas que a gente também tem aqui a efetivação desse direito no mundo material, né? Que a gente possa ter a efetivação desse direito no mundo material. E, então, se a primeira premissa era que a justiça não vem só por atuação do judiciário, a segunda premissa que a gente vai ter é de que a gente tem aqui uma necessidade, veja, de que a gente tenha os atos executivos, eles precisam de uma melhora de como eles estão hoje. E aí, será que essa atividade executiva, tudo da atividade executiva tem que ficar na mão do judiciário? Hoje, a doutrina já começa a ver que a gente pode ter, sim, atos executivos sendo praticados fora do judiciário. Por quê? Talvez o que seja exclusivo do juiz é decidir, por exemplo, sobre atos expropriatórios. Por exemplo, o professor Heitor Sica, da Universidade de São Paulo, ele defende que o que seria essencial à atividade jurisdicional seria apenas decidir na expropriação. Mas as medidas executivas poderiam ser praticadas por agentes que tivessem atribuição mais... uma atribuição que não fosse puramente jurisdicional. E aí, pessoal, então, nesse sentido, esse fenômeno que a gente está vendo do PL 6204, isso não é uma exclusividade do Brasil. Na Europa, nós já temos países que aderiram a essa figura de execução extrajudicial. É o caso de Portugal, é o caso da França. Então, a gente já tem aí esses países, por exemplo, buscando essas atividades executivas também fora do judiciário. Roberto, o pessoal está pedindo para você dar um sorriso aí, hein? Aproveitando, eu vou dar um sorriso e vou fixar também o tema aqui, porque eu esqueci. Isso, aproveita para fixar o tema. E, gente, agora, esse PL, até para o pessoal que ainda não leu o PL, esse PL ele procura fazer o quê? Criar uma execução extrajudicial civil, incumbindo ao tabelião de protesto que ele realize, ao lado das suas atividades em geral, que ele realize também as atividades de agente de execução.
que vai ser esse agente responsável pela prática de atos executivos. O agente executivo, gente, esse agente de execução, que vai ser o tabelião de protesto, ele vai propriamente decidir, ele não vai ter o ato decisório, ele vai praticar atos, mas atos a rogo do juiz, por ordem do juiz. Até porque a atividade decisória executiva, ela é uma atividade de quem? Ela é uma atividade que é do judiciário. Então, esse PL, ele vem para mudar essa concepção que a gente tinha no Brasil de que toda atividade executiva seria atividade exclusiva jurisdicional, porque nem tudo aqui precisa ser do judiciário. Até porque a gente pode pensar aqui, pessoal, que o tabelião ele pode ter uma gestão muito mais empresarial para isso do que o judiciário, para a busca de bens, para a prática de atos. Então, eu acho que aqui a gente precisa olhar com esses olhos para o projeto, Roberto. Perfeito. Concordo plenamente e, assim, não tem nem como discordar. O artigo 3º, norma fundamental lá do nosso Código de Processo Civil, ele transplanta a garantia constitucional da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário para o controle jurisdicional. E o parágrafo 1º expressamente fala lá em arbitragem. Então, essa tênue mudança, essa tênue importação, claro que o Código de Processo Civil, como todo o ramo do direito, o direito processual civil, ele é interpretado à luz da Constituição. Só que quando o Código de Processo Civil replica essa garantia e troca Poder Judiciário por controle jurisdicional, jurisdição, a acepção hoje é amplíssima. A arbitragem é jurisdição? Há até quem sustente que não, né, por não ter coercitividade, mas a imensa maioria, a doutrina majoritária, com a qual eu concordo, entende que sim, é sim uma forma de jurisdição. Né? Então, a jurisdição, há muito, não se confunde com a jurisdição estatal. Né? Com a jurisdição estatal. Existe a jurisdição estatal, existem outras formas de jurisdição. Uma parcela da doutrina, né, nosso professor Humberto Dalla, amplia, né, para ele, a nota da pacificação é a característica mais importante do conceito contemporâneo de jurisdição. Né? A jurisdição tem que ser acessível, instrumental, efetiva, né? Isso desde o tempo que a gente fez a graduação, e mais modernamente, adequada e pacificadora. Adequada no sentido de da ideia de tribunal multiportas. Né? Cada portinha para cada mecanismo adequado a um tipo de conflito de direito material. E aqui entra tudo, entra até as serventias, né, os cartórios para celebrar divórcio consensual, inventário, desde que preenchidos os requisitos lá da 11.441, e se vier a ser convertido em lei, alguns atos, né, alguns não, diversos atos de execução que não precisam ser, né, monopólio do Poder Judiciário. Né? A professora Flávia Rio, sua colega lá na UERJ, querida professora Flávia Rio, é expert no tema duplamente. Né? Ela conhece academicamente e na prática por ser tabeliana. Ela diz que é uma desjudicialização, mas não é uma desestatização. Os cartórios, eles são fiscalizados pelo Poder Judiciário também. Né? Não é Poder Judiciário, não integra, mas é fiscalizado. Exerce um ônus público, mas presta um serviço privado. Então, não há, por esse ângulo, não há sequer tanta ruptura assim. E, como você bem disse, é um problema que está aí na ordem do dia e a gente tem que resolver. Olha a Renata entrando aí também, a professora Renata, que também é tabeliã, tem muito a contribuir nesse debate. A função do tabelião, ela mudou muito e vem mudando desde 2007 para cá, né? Se a gente pensar em assinaturas eletrônicas, nessas inovações tecnológicas, a gente vai constatar com muito mais facilidade que a função do tabelião tende a mudar a cada dia. Já mudou muito, né? O tabelião hoje não se limita a aquelas tarefas burocráticas, ele está para pacificar também, para resolver problemas, para pacificar a sociedade, prestando jurisdição.
Então, é bom ouvir os seus comentários sobre esse PL, que eu acho que tende a destravar, né, o nosso acervo de execuções, e eu espero que seja altamente positivo. Tá? Meu caro, voltando para o nosso ordenamento posto, para o que já temos, queria te ouvir um pouco sobre meios atípicos de execução. O que você acha lá do 536, parágrafo 1º, né? E do 139, inciso 4, famoso, né? Poder geral de cautela, de efetividade. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre os limites do Poder Judiciário para efetivação desses meios. Acho que deu uma travadinha, professor Marco. Eu ouvi, vê se eu consegui ouvir tudo. Você me perguntou sobre o 536, Deu uma travadinha. E sobre o 139, né? Foi isso? E sobre o polêmico 139, 4, que trata no Poder Geral de Cautela, o Poder Geral de Efetividade, né? Os meios atípicos. Bom, veja que se a gente está buscando alternativas, Roberto, para resolver o problema da efetividade da execução. De um lado, a gente falava da desjudicialização, e como você bem lembrou, né, isso não é desestatizar. E, por exemplo, é até diferente, Roberto, do que a gente tem em Portugal. Quando eles criaram os agentes de execução, eles colocaram agentes privados. E lá gerou discussões, porque havia discussões sobre possível corrupção. Então, aqui, deixar isso com tabelião, eu acho também que é bom, porque a gente está deixando isso de alguma maneira dentro do Estado. E pessoas que têm mais mobilidade de gestão para praticar os atos. Que, por exemplo... É interessante essa sua fala, que mostra que, por esse aspecto, na comparação com Portugal, sequer é tão ousado o nosso PL, né? Exato, não é tão ousado. Não é tão ousado, E eu acho também que o PL foi assim por uma preocupação de evitar, Roberto, as discussões se isso não ofenderia a inafastabilidade do controle jurisdicional, porque hoje a gente tem que lembrar que já existem algumas figuras previstas em legislação sobre execução extrajudicial, né? Por exemplo, a gente tem a questão da alienação fiduciária, e existem outras figuras históricas em lei. E esse ponto, Roberto, até sempre gera discussões no STF se isso é constitucional ou não. Tem até um caso que está ainda pendente de julgamento no STF, um RE sobre a alienação fiduciária. Então, assim, colocar isso com tabelião, eu acho que, inclusive, foi bom, porque também tirou um pouco do debate se isso ofenderia a inafastabilidade. Porque, veja, eu estou deixando dentro do Estado, de alguma maneira, né? Só não estou deixando no judiciário. E a outra... E agora, dentro do nosso ordenamento, que alternativas que a gente tem para buscar essa melhor satisfação da execução? Como você bem colocava aqui, a gente tem a figura das medidas executivas atípicas, que é uma grande aposta do Código de 2015. Porque o Código traz para nós, seja em matéria de obrigações de fazer e não fazer, no artigo 536, que você mencionou, ele traz para nós uma regra geral no 139, inciso 4º, de nós termos a possibilidade de prática pelo juiz de medidas executivas atípicas. O juiz pode adotar as medidas que sejam indutivas, coercitivas, subrogatórias, que sejam adequadas para o caso concreto. Aí, essa regra, ela tem seus desafios. Ela é uma regra que nós podemos ver que ela é bem ampla, ela traz um poder geral. Sim. E é bem ampla. Agora, isso traz, de um lado, um desafio, porque quando a gente dá poderes demais também, quando a lei dá poderes demais a alguém, né, aí eu lembro o pessoal que gosta de super-heróis, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso. Né? Mas essa frase é muito correta. Né? E nesse ponto, então, a gente tem uma preocupação que, veja, até que ponto esses poderes não podem exorbitar. Então, de um lado, a regra ela é muito boa por trazer esse grande poder, mas ela traz também, de outro lado,
certos cuidados que têm que ser adotados. Bom, aqui, veja que, em primeiro lugar, me parece que essas medidas, elas são medidas que nós temos que ver como medidas que sejam adequadas. Então, aqui, de um lado, compete ao advogado público, ao advogado privado, que ele já na sua petição possa sugerir essas medidas. Você deve lembrar, Roberto, que eu fiquei 5 anos liderando uma área dentro da Procuradoria Fiscal de execuções fiscais. Você deve lembrar, porque a gente conversou sobre isso. Sim, sim. Né? Bom, nessa área, o que eu fazia? Bom, eu já pensava em algumas medidas executivas para sugerir para o juiz, quando aquelas medidas que eram mais fáceis de executar, elas não estavam ali sendo efetivas. Então, eu acho que, de um lado, a gente tem aqui um papel que é um papel de nós, advogados públicos e privados, buscarmos sugerir. Agora, de outro, também o juiz de ter essa proatividade na indicação, na definição de medidas. Mas isso traz um limite, né? Que você me perguntava sobre o que eu pensava dessa regra. De outro lado, veja, são as medidas que sejam adequadas. A adequação ela é um elemento da proporcionalidade. E sendo um elemento da proporcionalidade, essas medidas têm sempre que passar por uma análise de proporcionalidade. Vou dar um exemplo aqui, Roberto, de uma decisão que foi um caso que aconteceu na Bahia, que, de repente, os colegas que estão nos assistindo até chegaram a ver. Foi uma ação em face do Estado da Bahia pedindo nomeação em posse de um candidato de concurso público. Aí os detalhes, salvo engano, acho que era que a pessoa estava dentro do número de vagas. Mas, enfim, fato é que teve tutela antecipada. Concedida a tutela antecipada, veja que o Estado da Bahia não cumpriu a decisão uma vez intimado. Então, e o juiz arbitrou multa, a multa não foi, a multa não foi capaz de levar ao cumprimento da obrigação. Então, o que o juiz fez naquele caso? Ele determinou o corte de energia elétrica da secretaria responsável pela nomeação até que fosse cumprida aquela medida. Bom, Roberto, essa eu não tinha ciência. Essa você não conhecia, não? Proporcionalidade passou longe, hein? Razoabilidade também. Exatamente. Essa daí mostra uma desproporção, até porque eu costumo brincar, quando eu falo desse caso, Roberto, que data vênia, o magistrado, quando proferiu essa decisão, ele não conhecia propriamente a mecânica de nomeação. Porque nesse exemplo, né, até para dar um abraço aí para o Rodrigo, a gente estava até junto agora há pouco na Escola da Magistratura Federal também. E veja que, nesse caso, o magistrado ele não conhecia a mecânica de nomeação, porque a gente, para nomear, você precisa de computador, você precisa de energia para isso. Né? Então, o magistrado agora que ele não ia conseguir cumprir. E aí, imagina, Bahia quente como nosso estado aqui, imagina a ofensa à dignidade humana de servidores, vão trabalhar no escuro. Isso, exatamente. O professor Daniel Neves, ao abordar esse tema, ele fala, não pode de forma alguma ser vexatório para o devedor, afetar direitos fundamentais, como no exemplo que você acabou de mencionar. E, antes de tudo isso, tem que ser algo que exerça uma pressão psicológica em cima de quem pode, mas não quer pagar, que está blindando o patrimônio. Não é aquilo. Você sabe que a empresa ou a pessoa física tem patrimônio, mas não quer pagar. Então, e aí sim vale a pena essas medidas mais drásticas, desde que não ofendam direitos fundamentais, enfim, e desde que sempre atendam ao postulado, razoabilidade, proporcionalidade. Aproveitando o momento abraço, Rodrigo Gismondi, saudade de você, meu amigo, querido abraço. Querida Flávia Afonso, minha amiga, coordenadora de recuperação de ativos. Ela fez uma pergunta aí, né? Até isso. Essa pergunta dela, Flávia, até para te dar um feedback da tua pergunta, esses atos decisórios, né? Analisar se tem fraude, consideração. Não, isso é judiciário, né? A agente de execução ele vai ficar mais na linha realmente de praticar atos materiais. Sim, mas só voltando um pouco à minha querida amiga Flávia Afonso. Flávia, um grande beijo. Flávia defendeu tese de doutorado ontem.
Que Ontem legal, obteve parabéns, o Flávio. título de merecidíssimo título de doutora pela UF. Meus parabéns, Flávia. Ah, que legal. Foi em processo? É em processo, mas é uma pegada diferente de tribunal administrativo, é misto com direito administrativo. Em breve teremos publicação por aí. Ah, legal, legal. Aguardamos, Muito aguardamos. legal. Eu tive acesso à tese dela, sensacional, sensacional. Parabéns, querida Flávia. Merecido título. Mas voltando aqui à nossa conversa. Grandes poderes, grandes responsabilidades, um conceito indeterminado, é uma cláusula aberta, cabe ao juiz prudência, né? Sempre se pautar. Aí, aqui até cabe, diante da vagueza e abertura da regra, cabem essas ponderações de proporcionalidade, razoabilidade, com certeza. Né? Não pode constranger de forma exagerada o devedor. Tem que ser algo adequado e efetivo. Né? O princípio da menor onerosidade possível também não pode ser afastado. Enfim, né? Então é uma boa medida, mas se aplicada com parcimônia, com adequação ao caso concreto. Verdade. Passando aqui a próxima pergunta, a próxima provocação que eu preparei para você. Se o juiz estaria obrigado a intimar o executado... Essa é boa, essa na prática é bem interessante. Se o juiz estaria obrigado a intimar o executado antes de decidir sobre o requerimento do exequente para adoção de medidas executivas atípicas, ou se ele poderia se valer aí do contraditório diferido, postecipado. O que você me diz? Quanto a essa tua questão, Roberto, até aproveitar aqui, o Marco Aurélio mandou aqui um caso, né? Até um exemplo de caso, aproveitar para dar um abraço nele, querido amigo também lá do Recife. Marco Aurélio, queridíssimo. Ele colocou um caso aqui, vejam ao ponto que chega, né? Ele colocou, olha, o juiz, como forma de medida executiva, determinou a exoneração de secretário, mas espera aí, secretário é cargo em comissão. Cargo em comissão de quem? Né? Do judiciário? Ou é cargo em comissão do executivo, né, gente? Então, assim, é a Isso é questão absurdo, da total. razoabilidade e que tem que ser olhada à luz do caso concreto, né? Porque, por exemplo, um caso de... O pessoal às vezes questiona, por exemplo, passaporte. Ora, em geral, o devedor que não pode pagar, em tese, ele não tem dinheiro para ir para o exterior, não é mesmo? E, agora, de outro lado, se aquele devedor ele trabalha viajando para o exterior, gente, aí é uma situação que, no caso concreto, aquela medida se mostra muito excessiva. E aí, Sim, Roberto, sim. você trouxe um ponto que é super importante, porque a lei, ela não fala, veja, medidas executivas, a lei não fala que elas têm que ser submetidas previamente ao contraditório do devedor. Mas será que no caso das atípicas eu preciso submeter ao contraditório do devedor? Porque, em tese, o devedor ele tem a possibilidade de se defender na execução, mas ele não tem um direito a um contraditório prévio às medidas que estão na lei. Mas e quando ela é atípica? Será que, por ser atípica, ele não tinha que ter um contraditório prévio? É uma Bom, boa questão, né? na minha opinião, eu acho que ele não tem aqui um direito ao contraditório prévio quanto à medida, porque pela própria natureza da medida executiva, Roberto, ela vem para buscar que ele cumpra a obrigação. Então, o contraditório aqui vai ser via recurso ou depois, se ele ainda tiver uma oportunidade de defesa em execução. Até porque isso está ligado à própria efetividade da execução. Então, eu posso até ter um risco aqui, se O elemento porventura... surpresa também, né? Exatamente. Eu acho que tem aqui, em matéria de execução, tem inerente também aqui a necessidade da surpresa, a necessidade de proteção a uma urgência. E por isso, da mesma forma que a lei não coloca para as medidas típicas a oitiva prévia, eu acho que isso se estende também para as atípicas. Muito embora, né, por ser atípica, será que ele não tinha que falar antes? Né? Mas me parece que aqui a gente tem que aplicar o mesmo sistema. Perfeito, meu. Concordo contigo. Sem perder de vista também que
o credor, o autor, já sofreu demais, né? Ele já está ali, ele já foi privado desde o início do processo, que pela teoria da causalidade é óbvio, a razão de ser daquele processo foi a inadimplência daquele devedor. O processo já teve certamente todo um respeito ao contraditório do início ao fim, é só uma medida e que poderá futuramente vir a ser objeto de impugnação pelo recurso próprio. Né? Concordo contigo. E assim, Roberto, até aproveitar uma coisa que a gente estava falando, eu fiquei pensando aqui. Eu acho que, por exemplo, essas medidas também falta, sabe o que falta? E o pessoal tem que pensar mais nisso. Falta também, muitas vezes, pensar em medidas indutivas, aquelas que estimulam o cumprimento sem causar algum tipo de prejuízo a direito do devedor. Por exemplo, eu recebi outro dia uma decisão... Incentivos, né? Incentivos. Eu recebi uma decisão super interessante, que era numa ação coletiva, gente. A sentença condenou em dano moral coletivo e condenou o réu, que era uma concessionária, a uma série de obras estruturais enormes. O que a decisão fez como forma de medida indutiva? A decisão estabeleceu o seguinte, olha, as obras, pelo processo, ficou estimado que elas poderiam demorar até 5 anos. Mas o juiz colocou, olha, devedor, a cada ano que você consiga reduzir da obra, você tem uma redução aí de 20% do valor da indenização que eu arbitrei. Muito legal. Né? Veja, o sujeito vai se sentir estimulado a cumprir e falta um pouco disso. Incentivo. Muito legal. E o nosso Código de Processo Civil, saindo da execução, mas a lógica é semelhante, ele traz incentivos, né? A própria sucumbência recursal é um incentivo é um desestímulo à interposição de recurso que não vai dar em nada. Nós, da Fazenda Pública, já nos valemos desse dispositivo lá do artigo 85, parágrafo 11, para aquele recurso que a gente já tinha um modelo pronto. Né? A gente deixa de interpor já pensando na sucumbência recursal, na majoração dos honorários de sucumbência. O artigo 90, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil, esses dispositivos não são muito percebidos, mas trazem ali ótimos incentivos processuais a uma autocomposição antecipada com incentivo pecuniário. Olha, você vai pagar menos custas, você vai pagar menos honorários. Então, existe um debate hoje, né, até em tempos de pandemia, voltou esse debate de restrição ao acesso à justiça, interesse de agir, tem que fechar mais um pouco, mas eu acho que uma boa medida é a dos incentivos processuais, né? Medidas indutivas, como você bem disse. Essa sensação, essa decisão, desculpa, no processo estrutural, né? Um processo estrutural, certamente, essa ação coletiva relativa a obras, não sei se chega, não conheço o caso, mas eu lembrei de processos estruturais e é muito interessante esse tipo de decisão. Olha que coisa interessante. Um incentivo, uma medida indutiva que é calcada na efetividade e na eficiência. A administração é mandamento constitucional. A administração tem que ser eficiente. Isso vale para todos. O Poder Judiciário tem que fomentar a eficiência também. Muito interessante. Meu amigo, pegando o gancho da eficiência, né, vamos partir para um outro assunto agora, deixando de lado o direito posto, se bem que não necessariamente depende de nova legislação. Mas eu queria ouvir sua opinião, fiquei sabendo hoje de manhã que você está começando a estudar esse tema, né? Sobre tecnologia e inteligência artificial aplicada às execuções. Antes de passar a palavra, assim, só uma breve contextualização que para o nosso público aqui vai ser óbvia, né? Só para a gente contextualizar. Já faz parte do nosso sistema, da nossa vida, sistemas automatizados, né? O EPROC da Justiça Federal é bem automatizado, ele gera despachos quase que simultâneos, né? A petição. Já temos diversos softwares, diversos robôs, Vitor no Supremo, Corpus 927, que no âmbito dos tribunais
organizam e racionalizam o processamento de ações repetitivas, né? Ações ligadas a uma questão jurídica central, às vezes podem ser até demandas heterogêneas, mas que têm ali em seu bojo uma questão jurídica homogênea. E isso tem se mostrado já muito efetivo no tratamento dessas ações de massa, que constituem um outro gargalo, né, desses 77 milhões de processos. Então, voltando aqui para o nosso tema da efetividade da execução, você acha, queria saber assim, em que medida e como a tecnologia pode nos ajudar a destravar esse gargalo na execução? Bom, Roberto, esse tema da tecnologia ele é um tema que a gente vê que nesses últimos meses, né, a gente evoluiu 10 anos, pelo menos, em termos de tecnologia. Sim, e eu foi acho concentrado. né, e eu acho que assim, a gente precisa pensar também à luz do próprio devido processo legal. O que nós temos aqui à luz do devido processo legal no nosso sistema, porque não adianta a gente colocar a tecnologia não adianta a gente colocar aqui a tecnologia simplesmente para funcionar dentro do processo sem proteger também os direitos fundamentais processuais das partes. E então acho que vem muitos desafios. Eu estou escrevendo aí sobre esse tema, e se Deus quiser, em breve vai vir aí uma obra sobre o assunto. E veja que, em matéria de execução, eu acho que uma das alternativas que a gente tem para aumentar a efetividade de execução é a tecnologia. Por quê? Porque, sobretudo, quando a gente pensa na recuperação de crédito por grandes credores, veja, tem muito crédito podre, por exemplo. Então, levar o crédito podre para o judiciário, muitas vezes, só vai desviar a atenção do judiciário daquilo que interessa. É como na guerra, né? Uma guerra que vão 10 soldados ao mesmo tempo, né? E isso distrai o outro lado para que alguém corra lá e consiga entrar. Então, assim, eu acho que a tecnologia ela permite um controle também até prévio do crédito que presta, do crédito que não presta. Então, em primeiro lugar, a tecnologia... Uma triagem prévia, né? Ela permite exatamente essa qualificação dos créditos. E aí, por exemplo, a PFN, a gente tem notícia de que faz isso, de fazer análise do tipo de crédito, para ver a recuperabilidade ou não. E, uma vez que o crédito já está no judiciário, a tecnologia ela vai ser muito importante como sistemas de busca de bens e para também acelerar os atos executivos. Então, sistemas de busca dentro do judiciário, como, por exemplo, o Sisbajude, né? E a gente também tem aqui... Que é integrado ao PJE, né? Exatamente. E a gente ter aqui também o uso dos robôs em matéria de execução. Existem vários projetos aqui no Rio. A gente tem na 12ª Vara de Fazenda o robô que faz a penhora online. A gente tem a gente tem no âmbito do TJ do Rio Grande do Norte, a gente tem um robô eles têm robôs que têm nomes. A Clara, o Poti e o Jerimum, que também praticam atos executivos. E aí, por exemplo, aqui no Rio, a gente esteve mais próximo desse processo aqui de informatização do uso da inteligência artificial para penhoras online. Veja que, para o humano fazer a penhora online, pelo menos os dados que foram trazidos pelo tribunal, o humano demoraria meia hora para fazer lá todos os cadastramentos, buscar, efetivar. Agora, para o robô, isso o robô fazia em menos de 30 segundos, quando o sistema foi implementado. Então, em um dia, eles conseguiram fazer 7.000 diligências de penhora. Veja que quando é que a gente vai conseguir isso com humano? Né? E como os números são assombrosos, a gente está falando aqui de milhares, não, de milhões de execuções, isso vem em muito boa hora. Né? A advocacia está mudando também. O trabalho do advogado, sem dúvida alguma, está mudando. Esses robôs vão substituir o advogado? Não, de forma alguma. O trabalho, olha aí, entrou a doutora Cristiane Iwakura em momento oportuno.
doutora Cristiane lançou recentemente livro que fala sobre interoperabilidade, né? Essa questão da comunicação, da sintonia, da conversa entre sistemas é fundamental, né? Para busca de devedores, para pesquisa de bens. Hoje, um dos gargalos, né, que até a minha colega Flávia Afonso certamente padece aí no dia a dia, é você ter que pesquisar diversos sistemas de bens. O sujeito, vamos ver se ele tem um veículo, um carro, sistema tal, uma embarcação, já é o sistema tal. Imóvel, então, nem se fala. Os registros de imóveis não são, aqui no Rio, não são totalmente informatizados, né? Não há essa conversa. Se a gente der esse passo, que nem a gente não está falando aqui nem inteligência artificial, né? Na interoperabilidade, né? Na integração entre esses sistemas, já facilita muito. Já vai facilitar muito, já vai ser um salto qualitativo bem grande. E dá para a gente fazer uma analogia com as ações de massa, né? Temos milhões de ações de massa. O Corpus 927 cataloga aquilo ali, o robô Vitor, por palavra-chave. Ele separa o que está o que é repercussão geral, o que não é, e o ganho em escala disso aí é monstruoso. Então, o trabalho do advogado privado e público já está mudando. Eu acho que as nossas AGU, PGE, tende no futuro a conseguir deslocar mais procuradores, né, para o trabalho mais artesanal, para arbitragens, para, por que não, negociação, conciliações. Né? A gente às vezes esquece de falar isso, né? Não é tão enraizado na nossa cultura, a gente tem que internalizar, né? A gente não pode ficar só falando nas aulas sobre tribunal multiportas, meios adequados, né? A gente tem que internalizar cada vez mais. Já avançamos muito, mas temos que ampliar muito mais a ideia de tribunal multiportas e de meios adequados. Enfim, eu acho que nos próximos anos teremos uma migração aí da nossa função bem relevante. É verdade, Roberto. E também, um ponto que você falou, né, tribunais multiportas, ainda pensando em efetividade da execução, eu acho que também, talvez, os meios consensuais, em sede de execuções, também podem ser um mecanismo importante. O juiz, é claro que tem crédito que não tem jeito, mas tem situações em que as soluções consensuais podem tentar arrumar um jeito de ser cumprida a obrigação também. E, veja, o código ele não fala de uma audiência na execução. Agora, o juiz tem o poder e dever de estimular o consenso a todo tempo pelo 139 do código. Então, ele poderia fazer isso. Então, são várias frentes que podem ser exploradas. Né? São várias frentes em paralelo. Os instrumentos estão postos aí, sejam os legislativos, sejam os instrumentos tecnológicos mesmo. Ainda temos alguns poucos minutos, mas, enfim, da minha parte, estou super feliz, aprendi muito aqui com sua aula. Os pontos que eu queria colocar eram esses. Você quer... olha, doutora Cristiane, inteligência artificial para fazer análise de impacto econômico, se vale a pena executar, não apenas com base no valor da dívida, mas também considerando o custo em geral para a administração pública cobrar. Né? A questão da análise econômica tem a ver aí com o custo do processo. Né? Sim. Esse cálculo não é simples. Né? A hora de trabalho do advogado da União, do procurador federal, do procurador do Estado, do serventuário, do juiz estadual, federal, ou seja, o custo dessa máquina. Vale a pena cobrar um crédito de valor pífio? Certamente que não. Né? Concentrar esforços naquilo que separar, né? Crédito podre, créditos muito baixinhos e realmente perseguir aquilo. Que bom que eu captei sua mensagem, querida amiga Cristiane. E eu estou de pleno acordo com vocês, Roberto, porque você, às vezes, você tem que também calcular qual é o custo do processo, né? Porque, senão, a administração ela tem um dever de eficiência, um dever de economicidade, né? E
Se ela vai para a via processual, pensando aqui a gente, a advocacia pública cobrando crédito, né? A gente ir para o judiciário, isso também tem um custo. Né? Então, que a gente só usa esse custo quando efetivamente se justifica, né? E não para qualquer situação. Ou seja, muito a ser aprimorado, muito a ser... A gente está forjando uma nova forma de atuação em várias frentes. Né? E tudo com um objetivo, um único objetivo, maior efetividade. Né? Resultados, né? Não vamos parar de perseguir o crédito podre, parar de perseguir o crédito de valor ínfimo e, naquilo que tem que ser realmente buscado, buscar a efetividade da jurisdição, que vem a ser a recomposição do patrimônio público, claro, falando, né, da nossa atuação. Mas é claro que vale para os conflitos entre privados, evidentemente. Meu querido amigo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua brilhante exposição, como sempre. Né? Já estou acostumado às suas brilhantes exposições, essa foi mais uma. Né? Aprendemos muito aqui com suas colocações. E aguardo ansiosamente o seu novo livro. Espero que em lançamento presencial. Hein? Se Deus quiser. Eu vou ficar na fila, porém feliz. E a gente poder voltar. Imagine o tamanho da fila com o distanciamento mínimo de 1,5 m, 2 metros. Tem que ser, né? Quando a gente já puder voltar a aglomerar, né? Eu também, Roberto, aprendi demais com o nosso debate, viu? Obrigado pelo convite aí da Cris para conversar com você hoje. E sempre muito prazeroso ter esse debate qualificado aí contigo. E que a gente possa ter aí outras oportunidades e, em breve, com a vacina, a gente poder aglomerar de novo. Isso. Perfeito, meu amigo. Espero ansiosamente. Um grande abraço, Marco. Um grande abraço a todos. Obrigado. Abraço, gente. Bom final de semana. Tudo de bom. Bom fim de semana. Abraço.